O segredo é o sentimento. Porque quando você não coloca amor no que você se propõe a fazer, você vai ser só mais um. Eu fui criticada pelo nome, porque falava que era brega. Fui desacreditada por pessoas que você até duvida. Eu recebi crítica. Isso não dá em nada. Caixinha de papel, pra mim não era só caixinha de papel. Eu colocava muito sentimento. Chega um momento que você olha e fala assim, eu vou desistir. E eu quis. Quis vender tudo, quis começar a vida em outro lugar. Empreender não é um mar de rosas. Você é louca fazer isso aqui em Itabirinha? Esse negócio seu em Valadares, você ia ganhar muito mais dinheiro. Porque o que eu vivo é real. Eu não vivo em fase de conta. Eu sou muito grata a cada cliente e a cada entrega que eu faço. Eu falo que cada entrega, ela tem um significado na minha vida. Olá, está começando o novo Papo Podcast. Nesse papo você vai escutar a história de uma pessoa que está brilhando aqui na nossa região, principalmente por sua competência, por seu profissionalismo, mas principalmente pelo amor que ela dedica a tudo que faz. Eu converso hoje com a Camila. E aí, Camila, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Essa introdução diz muito sobre você. Competência, profissionalismo e amor ao que faz. Tem que amar muito, né? O que faz, ainda mais, eu falo que independente da profissão que você escolhe, o segredo é o sentimento. Porque quando você não coloca amor no que você se propõe a fazer, você vai ser só mais um, né? Fazendo aquilo ali. Pois é, pessoal, só para vocês verem aí como que será o nosso papo de hoje. Vamos contar a história da Camila, vamos falar um pouquinho do negócio dela, vamos falar daquilo que ela está planejando para o futuro e principalmente o momento atual que ela está vivendo, a sua realização, como que ela se encontra nesse momento. É para isso que nós estamos aqui hoje para bater esse papo. Mas Camila, antes de tudo eu queria saber, para as pessoas que estão te assistindo, quem é a Camila? Camila? Camila é uma sonhadora, né? Camila, na verdade, se encontrou nesse universo de festa, né? Em toda essa magia, é um mundo muito lúdico e o mover com a criança, né? Então eu me encontrei ali realizando o sonho das famílias com as crianças. E a Camila, desde pequena, sonha e sonha. E é isso, ela é movida, cada momento é um sonho diferente, mas é o que move ela, é o sonho. Essa questão de sonhar, né? É muito importante a gente ter os nossos sonhos. Já fica aqui o primeiro insight para você que está assistindo. É importante sim a gente ter sonhos claros na nossa vida, saber exatamente onde você quer chegar. Porque senão você fica trilhando a vida inteira um caminho sem saber para onde você vai chegar e você fica só batendo cabeça. É importante quando você entende o seu propósito, o lugar que você quer chegar, para você caminhar sabendo a direção certinha que você quer caminhar. Mas Camila, fala para mim o seguinte. Antes da gente entrar no seu negócio, no que você faz hoje, para as pessoas que estão te assistindo, isso aqui vai para o mundo inteiro. Às vezes tem muitas pessoas que não sabem quem é a Camila na origem. Para quem não conhece, fala pra gente quem é você, porque o importante das pessoas saberem, que você vai falar aí na sua fala, é que esse universo aqui tá na sua vida já faz um tempo, né? A vida, Na verdade, a Camila é filha de mãe decoradora, né? A Camila é filha da Nirvane e filha do Joaquim. Os dois, há alguns anos, já atuam juntos no ramo de festa. E eu cresci no meio da festa, no meio ali daquele movimento todo. Eu estudei, né? Saí para fora muito cedo, saí de casa aos 15 anos para poder estudar, porque eu tinha um sonho de me formar em arquitetura. Lá, né, nos meus 15, 16 anos, saí de casa, que eu falava que eu queria estudar fora. Naquela época era muito comum, né? Era o sonho de todo mundo. E meus pais me proporcionaram esse momento aí da minha vida, que foi a oportunidade de sair para estudar fora. E eu era super dedicada, eu amava tanto a leitura quanto a escrita. Então eu escrevia muito, eu lia muito,
Mas quando chegou no 3º ano, eu acabei não fazendo arquitetura, eu optei pelo direito e eu estudei 5 anos de direito. É um diploma que eu acho válido para todo. Eu sempre falava com as pessoas, olha, eu acho que direito e administração são 2 cursos que todos nós deveríamos ter. Porque o direito, quando eu trabalhava no banco, eles me falavam assim, Camila, o direito foi muito bom para você, porque você sabe se defender. Então, assim, o direito, ele me deu tanto um leque de amizade, que foi no período que eu fiz a faculdade ali, os 5 anos, de amadurecimento também, porque naquela época não existia estrada asfalto, era tudo chão, né? Assim, o nosso trecho. Então, foram 5 anos, maçando barro, chegando em casa com o dia clareando, muitas vezes, não conseguindo ir para a faculdade. Eu ainda falo hoje que os meninos, eles estão no luxo. Asfalto, o ônibus é super confortável, o ar-condicionado, na nossa época não tinha, né? Assim, era dentro das condições que tinha naquele momento. Então, me formei em direito, mas não exerci a profissão. Fui trabalhar em instituição financeira. Trabalhei aí na Cooperativa Crédito Doce por 4 anos e meio. E nesse tempo eu me casei. Aí logo em seguida engravidei, tive o Arthur. E aí foi no Arthur onde o ateliê da Cacá surgiu. Que o ateliê da Cacá, ele começou com caixinha de papel. Logo quando eu descobri a gestação, eu optei por sair do banco, porque eu gostaria muito de ter a gestação num ambiente que não fosse aquele agito de banco, né? E eu tive essa oportunidade na época. E ali na gravidez eu comecei a fazer as lembranças de maternidade, comecei a fazer umas caixas de batismo, que eram umas caixas pintadas, e os chá de bebê, todas as decorações, tudo manual, era tesoura. Não existia máquina, era tudo na tesourinha, cortado manualmente mesmo. E aí veio os chá de bebê. Eu fiz chá de bebê em Itabirinha, na época eu morava em Valadares, fiz chá de bebê em Valadares. Eu olho as fotos hoje e é muito interessante ver, tipo, o recurso que nós tínhamos naquela época de cenografia, né? Porque hoje as possibilidades são outras, mas assim, com o que nós tínhamos naquela época, a gente criava um cenário que eu falo que nem saiu de moda até hoje. Eu costumo pegar para comparar, né? E eu fiz as decorações do chá de bebê. Quando ele nasceu, comecei a fazer o mêsversário. Isso há 13 anos atrás, né? Começava a se falar do mêsversário. Todo mês era uma decoração, era um bolo diferente. E eu falei, a festa de 1 ano do Arthur tem que ser uma festa dos sonhos, né? Assim, dentro daquilo que eu estava desenvolvendo. Minha mãe já tinha... Aí eu já tenho o tema. Desde quando que eu engravidei, ela falava, se fosse menino, nós vamos fazer fundo do mar. E nós fizemos o Fundo do Mar. Foi um projeto, assim, né? Naquela época, eu tinha só o manuseio dos personalizados, que eram as caixinhas de papel, né? Só que o projeto, em geral, minha mãe executou, né? Na época, com a equipe dela. Nós fizemos uma decoração, naquela época, era 10 mil balões. Nossa. Era um polvo de balão no meio do espaço, né, do pendurado no teto, era paredes de balões, era bois, tudo relacionado a mar tinha na decoração do aninho do Arthur. E assim, ali eu tinha certeza que eu continuaria, eu iria dar seguimento ao que eu estava, né, que eu estava fazendo, que era a festa infantil. Mas ainda não foi nesse momento que eu abracei a loja da decoração infantil, não. Logo depois eu comecei a divulgar as caixinhas, na época era Facebook, não existia no Instagram, nada disso, então eu criei uma página dentro do Facebook. Só que eu precisava de um nome. E eu não tinha o ateliê da Cacá definido ainda como marca, como nome, né? Eu era a filha da Nirvane.
Sim. Ah, a filha da Nirvana faz as caixinhas e tudo. Aí eu criei o Cacá, porque tinha relação ao meu nome, de Camila, e eu gostaria de algo que remetesse à criança. Que fosse algo infantil, que as crianças, que eu me aproximasse das crianças com o nome. Foi aonde eu fiz o ateliê da Cacá. Que legal. Quem vê a loja hoje aqui, pessoal, bonita, cheia de coisas, e acompanha a Camila no Instagram, a gente vê tanta decoração bonita que você faz, não imagina como tudo começou. Olha como que é importante a gente contar essas histórias. Ela começou fazendo manualmente. Você que está aí assistindo, pode ser que você está aí com desejo de montar seu negócio. Ah, eu tenho vontade de começar e tá com medo de começar pequeno. Tem gente que tem medo de começar pequeno, Camila. É só começar a fazer as coisas do seu jeito. Você tem que acreditar no que você está fazendo. E ter isso como meta mesmo, correr atrás. Porque nunca vai ser perfeito. Início nunca é perfeito. Antes feito, né? Do que perfeito. Do que é. E o interessante de falar de todo o começo, essa é uma história que eu pouco falei sobre ela, mas é muito interessante porque nenhum começo é fácil. Na verdade, durante todo o processo, você vai viver momentos altos e baixos. Isso aí é em qualquer negócio que você se propõe a fazer. Mas logo no início eu tive um desafio, um grande desafio, que foi a questão de quando eu abri o ateliê da Cacá, a quantidade de crítica que eu recebi. Nossa, sabe? Imagina. Eu fui criticada pelo nome, porque falava que era brega. Eu fui desacreditada por pessoas que você até duvida, né? Porque pessoas que são próximas, você acha que vai estar ali o tempo inteiro te incentivando. E eu criei uma resistência com isso. Por quê? Quando eu vi que seria a minha profissão, porque muitos achavam que isso nem era profissão. Mas você é o quê? Ah, você vai lá e faz uma festinha? Ah, achava que a gente não tinha nem compromisso, né? Ah, sua vida é tranquila demais, você decora festa. Ah, você corta caixinha, você monta caixinha. Desmerecendo aquilo que eu estava começando, sabe? A construir. Então, eu persisti. Não, mas peraí. É importante você falar. Sofreu críticas, às vezes, de pessoas próximas. Como que você absorvia isso? Como que foi isso pra você? Você disse que isso te impactou de alguma maneira. Por que impacta, Camila? Porque, na verdade, as pessoas que estão próximas é onde você quer receber mais apoio. E isso não foi a única vez que eu enfrentei. Eu posso compartilhar outras experiências também no decorrer do processo. De críticas que acontecem, até mesmo nessa questão do digital, quando começou aquela questão da pandemia, do digital, quando a gente começou a dar o rosto ali, eu também enfrentei algumas críticas por expor, né, expor o meu rosto, ou expor a forma, né, de estar ali decorando, mas naquele momento ali, eu escolhi não parar. Entendeu? Então, aqueles que me criticaram, eu lembro direitinho. A minha primeira festa que eu fechei, o valor, eu lembro a quantidade que foi de personalizados. Eu consigo me lembrar perfeitamente desse momento ali da minha trajetória. E naquele momento ali, eu recebi crítica. Isso não dá em nada. Caixinha de papel. Então, assim, para mim não era só caixinha de papel. Eu colocava muito sentimento em cada caixinha que eu entregava. Eu sempre falava, eu não vou conseguir fazer tudo igual, porque a gente que trabalha com manuseio, né? Mão, essas coisas, com a criatividade, nenhuma é igual. É igual festa. Posso fazer 20 fazendinhas. Você me permite, como cliente, não fazer igual, porque eu não quero fazer igual. Eu posso usar o mesmo painel 20 vezes, que a decoração não vai ser sempre igual. Vai ser inédito, né? Sempre eu vou querer fazer, mesmo usando as mesmas peças, porque eu uso as mesmas peças, tenho muito do meu acervo de quando eu comecei, e eu acho interessante essa questão também, porque às vezes a pessoa fala assim, mas você usa essa bandeja? Uso e fica linda, tanto
né? Assim, mas depende muito da composição que eu escolho fazer, da festa. Então, isso aí é uma parte também interessante do processo, sabe? Ainda mais nesse meio da decoração, que todo dia lança uma mesa nova, lança um painel novo. E eu falo sempre com as pessoas, você precisa fazer dinheiro com o que você tem, usando a sua criatividade, né? Porque senão você vai estar comprando, investindo, não que você não precisa investir no seu negócio, mas se você for todo dia comprar uma mesa nova que lançou, não, eu faço com o que eu tenho, usando a minha criatividade, sem precisar de estar o tempo inteiro ali dependente do mercado, né? Da questão de o tempo inteiro eu tenho que comprar a bandeja que lançou ontem para minha festa ficar bonita. A sua festa ela vai ter que ficar bonita usando a sua criatividade, não é... Eu falo que eu entro numa farmácia e eu vejo decoração de festa. Para mim, uma farmácia é o lugar mais inusitado, mas eu vou achar decoração de festa dentro de uma farmácia. Que legal. É bom ver você falando isso, que a gente percebe aquilo que eu falei na introdução, né? Quando a gente põe amor no que faz, né? Aí o seu olhar já está treinado de ver as coisas, de ver possibilidades onde não tem. Quando você falou que usa as bandejas antigas, né? E as pessoas se questionam às vezes, por que você usa a bandeja antiga? Ela nunca é antiga. Não! Ela nunca é antiga. Tem decoradora que eu viro e falo, eu tenho liberdade com várias decoradoras, né? Que atuam nessa área infantil. E eu falo assim... Menina do céu, mas você tem coisa demais para fazer dinheiro e você tá perdendo a oportunidade. Se toda festa você for fazer mesa nova, bandeja nova, acervo novo, quando que você vai ter lucro do seu negócio? Não verdade. Dá. Camila, fala pra gente aqui. Você falou da sua infância, as pessoas podem não ter percebido. Camila é filha da Nirvana, gente. Falar de Nirvana aqui na nossa região é unânime, né? Seu telefone tá tocando. Você pode pôr ele lá em cima, que tá vibrando aqui. Quando se fala de Nirvana, todo mundo da região sabe quem é Nirvana. Nirvana realizou os sonhos de muitas pessoas. Muitos casamentos, aniversários, festas de 15 anos. Nossa, é uma vida inteira de referência, né? Aqui na nossa região. Você sofreu algum preconceito por conta de ser filha da Nirvana? Para Camila é muito fácil, ela é filha da Nirvana. Na verdade, eu não sei falar se é preconceito, mas o nome, o ateliê da Cacá mesmo, no início, não foi da noite para o dia que a Cacá ficou reconhecida por ser a Cacá, decoradora de festa infantil. No início era isso. É a filha da Nirvana. Vai lá conversar com a filha da Nirvana. Eu não sentia constrangimento por ser a filha da Nirvana, por ser a minha mãe quem ela é, né? Primeiro que ela é inspiração e eu falo que eu não tenho nem metade da força que ela tem, porque o que ela faz nesse mercado de festa, eu ainda sou muito pequena, né, em questão de força, de garra, equipamento, né, porque toda a estrutura que ela tem de acervo, eu falo, mãe, mas eu ainda sou pequena demais, né, mas assim, não era desconfortável, mas eu queria ser a Cacá, eu não queria ser reconhecida por ser a filha da Nirvana, porque eu queria criar a minha história, eu queria que as pessoas batessem o olho na minha decoração e falassem igual falam hoje, aquela ali é da Cacá, aquela decoração ali é da Cacá, entendeu? Eu sou muito grata por ser a filha da Nirvana, mas criar a Cacá, esse processo todo, me fez crescer, né? Eu não fiquei constrangida, eu só quis construir a minha marca, meu nome. Mas vocês perceberam que quando ela foi falar da mãe dela, os olhos dela brilhou, né? Emociona. Eu lembro de você acompanhando sua mãe em São José Divino. Nós fazíamos. Quando você era bem novinha, você já acompanhava sua mãe. Sim. Já acompanhava sua mãe. Como é que foi isso, Camila? Olha, eu falo que é muito interessante você voltar na Camila de quando eu comecei ajudando a minha mãe. Porque a Camila de antes, em muitos momentos, ela era muito mais corajosa. Vou compartilhar com vocês, falando de São José da lembrança.
naquela época a gente fazia cortinamento da quadra inteira, né? Teto. E eu subia em andaime. Eu fazia cortinamento, eu alfinetava aquelas coisas, tudo lá no alto, porque era da forma como tinha naquela época. Hoje tem os meninos que fazem. Hoje eu não subo escada. Tem medo de altura? Não consigo subir escada. Graças a Deus eu tenho um anjo na minha vida que faz isso por mim. Mas assim, nós fazíamos de tudo, né? Nós éramos garçonete para minha mãe. Eu lembro do seu pai, garçom. Nós tínhamos todas as funções da festa, assim, sabe? A gente ia lá, trabalhava de um jeito, toda mulambenta, aí entrava lá rapidinho naqueles banheiros das escolas, arrumava, vestia uma roupa para poder trabalhar de garçom. Aí a equipe virava e falava assim, não, mas é a mesma pessoa? De dia você estava de um jeito, agora à noite você está de outro. Mas assim, nós crescemos todos dessa forma lá em casa, sabe? E eu falo que é gratificante. A única coisa que ela ensinou a gente a trabalhar demais. Ela fala que a gente podia trabalhar menos. Eu falei, mas você ensinou a gente a trabalhar muito, agora você acha ruim? Quer que a gente trabalhe menos? Porque realmente nós começamos a trabalhar... Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Então, assim, com 12 anos eu já ia para tudo quanto é lugar com ela, dormia em quadra, passava a noite na estrada, não tinha estrada naquela época, né? Era muito barro, então o final do ano era formatura, Limeira, São José do Divino, a gente cortava aquele barro todo, às vezes tinha que ficar na estrada porque não dava para chegar até em casa, mas... Era muito diferente de hoje, assim. O que a Camila traz da Nirvani? O que existe em você que você fala assim, isso aqui é muito minha mãe, que você traz de positivo na sua vida profissional hoje, que você fala assim, isso aqui eu aprendi com a minha mãe? Nossa, é coisa demais. Desde montar um buquê, que eu não queria de jeito nenhum, porque na minha visão, se eu aprendesse a montar um buquê, você trabalhar com toda vez eu ia ter que montar um buquê, porque ela ia estar em algum lugar, ia ligar e falar assim, Camila, monta um buquê para fulano para mim. Mas eu aprendi a montar buquê e a início eu aprendi a montar arranjo, e é dela. Que é ela que faz isso a vida inteira, né? A parte de flor, até hoje. Se eu tenho oportunidade, eu falo, mãe, monta uns arranjos pra mim esse final de semana. Aí ela, pode mandar as flores que eu consigo montar. Aí é um prazer quando eu chego, os arranjos já estão tudo montado, né? Alivia a alma, assim. Mas eu aprendi a montar as flores e eu gosto também, acaba sendo uma terapia no meio daquela correria ali. Mas da Nirvani, eles falam que a gente parece muito, viu? Muito. Muito. Diz que a gente é muito... Meu pai que fala, é igualzinho. Então, assim, eu acho que essa coisa de sonhar, isso é muito dela, sabe? Ela é isso aí. Sonhadora. Ela é demais. De pegar e ficar rabiscando em folha. Eu amo rabiscar em folha. Pra mim tem que ser papel e caneta. Faz os projetos na linha. Todos que eu executei até hoje foi sentada numa mesa igual minha mãe, fazendo rabisco de papel e caneta. Então isso aí é interessante. Eu estava dizendo no início que uma das características que a gente percebe do seu trabalho é a qualidade do trabalho, né? A gente vê você postando nas festas, é inacreditável, tão bonito que é. Assim, há um tempo atrás, eu falo, gente, porque há uns anos atrás, na época que ela começou, por exemplo, lá atrás, decoração de festa era algo muito luxuoso. Os aniversários eram feitos em casa, né? Nem todo mundo tinha acesso também. Aí depois começou a fazer as festas decoradas, essas coisas assim. E a gente percebe, quando eu te perguntei o que você carrega de sua mãe, eu sou suspeito de falar, porque nós lá em casa somos fã da Nirvani, assim como somos a Divina inteira. Eu percebo que uma coisa que você carrega da sua mãe é o cuidado. Os detalhes, porque sua mãe, eu já acompanhei sua mãe montando, na época ajudando a mexer com som, trabalhando com o pessoal do som. E ela fica até o final. E eu lá mexendo nas partes do som e vendo ela decorar. Não é aí, não tá alinhado. Volta pra cá, volta pra lá. E as suas festas são assim, são tudo muito bonito. Eu sou muito, eu costumo dizer, quem vai trabalhar comigo, você não pode não estar disposto. Porque se tiver que mudar 10 vezes, a gente vai mudar 10 vezes de posição. A mesa, a bandeja. E essa questão de ser
atenta aos detalhes é o que faz toda a diferença no projeto. Porque eu sempre falo, não é colocar um painel no fundo, uma mesa com bandeja. A mesa ela tem que contar história. Independente de ser um kit de 1,5 m ou de ser um painel de 10 metros, né? Que seja na sala da sua casa ou que seja um grande salão de evento. Toda mesa ela conta uma história. E aí é onde mora o segredo, que é o detalhe. Se você fizer sem observar os detalhes, vai sair de qualquer jeito. Entendeu? E essa minha característica, ela é muito importante hoje na minha empresa, porque eu consigo estar de qualquer lugar executando festa, mas com o meu detalhe, porque eles tiram a foto, eles mandam a foto, coisa que você não faz ideia, coisa que não vai te incomodar, você não vai nem ter noção. Na hora que eu bato o olho, tem que tampar aquele pezinho ali. Tem que arreda só essa mesa aqui. E aí, na hora, eles fazem a mudança e a mudança acontece. Faz muita diferença. Eu sou tão incomodada com algumas coisas que, pra mim, eu amo brigadeiro, tá? Não é nem falando dos brigadeiros, não. Mas festa de menina, pra mim, rosa, que eu chego na decoração e tem brigadeiro, aquilo pra mim dói meu coração. Preto no meio, tudo bonito, tudo claro. Um dia eu sempre, né, a gente atende, graças a Deus, várias cidades, então eu deixei uma mesa de doce para finalizar no final do dia. Sim. E fui finalizar outra festa. Na hora que elas me mandaram a foto, eu falei, tem um negócio errado. Mas não tem nada errado, Cacá. Eu falei, tem. O que tá errado? Onde vocês já se viram colocar brigadeiro preto na minha mesa rosa? Nossa. O bolo é branco e rosa e o brigadeiro é preto. Ah, não tô acreditando no que você tá colocando esse. Tem que trocar o brigadeiro preto. Não pode. Minha visão bagunça. E minha mãe ri de mim, mas... Mas são detalhes que fazem diferença, né? Como você disse, quando a gente vê a composição pronta, a gente que é o... que está ali participando da festa, ou que está comprando a festa, tá contratando o seu trabalho, às vezes a gente não percebe. Faz ideia. Porque a gente só vê pronto. A gente vê pronto. E mesmo se não vê pronto, o que faz diferença para você não é o mesmo que faz para mim. O meu olhar com o olhar do cliente, ele é diferente. Porque, assim... eu já tive várias clientes que a gente compartilhou essas experiências, né? Eu falei assim, tem que ter a luz. Cacá, não faz... Claro que faz, pode fazer pra você, mas pra mim a luz vai fazer muita diferença. Aí depois, nossa, não é que fez diferença? Se eu mostrar, você vai conseguir identificar. Se eu pegar uma foto sem alterar e dela alterado, você vai ver que tem diferença. Mas se eu não te falar nada, pode ser que você nem perceba. Acho que é aquilo ali mesmo. É, né? Aquilo ali. Camila, fala uma coisa pra mim. Você já decorou muitas festas e vai decorar muitas ainda mais. Se Deus quiser. O que mais te emocionou nessa história, nesse tempo todo até agora? Você fala das festas que eu entreguei? De realização, de olhar assim, falar alguma coisa que você fez, algum momento que você passou, um cliente que você atendeu especial. Qual foi o pico de emoção mais profunda que você consegue recordar nessa história toda até hoje, da sua história aqui como na sua loja? Olha... Um momento para mim que foi assim, eu sou muito grata a cada cliente e a cada entrega que eu faço. Eu falo que cada entrega, ela tem um significado na minha vida. Cada cliente que me escolhe, eu tenho muito sentimento nesse detalhe. Mas hoje, dentro de tudo que eu passei, o momento que mais me marcou, assim... Foram vários, mas eu vou compartilhar um. Foi a última festa que eu entreguei pós-pandemia. Foi. Logo após. Porque eu vou tentar resumir para você o que foi para mim a pandemia, assim, o que eu vivi. Eu comecei janeiro como o melhor ano da minha vida. Eu tinha um curso presencial para acontecer, de decoração de festa. Eu tinha uma viagem dos sonhos marcada. Seria o ano que, na minha visão, eu estava com uma carteira de cliente muito bem fidelizada. Então, seria um ano que eu teria festa constante, uma projeção boa de lucro. E eu estava cheia de projetos e
com muito evento grande para acontecer. Fiz a viagem, que era o meu sonho, que quem me acompanha sabe que, para mim, viver a Disney é uma coisa assim, sabe? Não adianta, vai ser o melhor lugar para mim, vai ser ali. Imagina. E acredito que vai continuar sendo. Então, fiz a viagem, gravei o lançamento do meu curso na viagem, aconteceu o curso, porque eu lembro que a minha projeção era ter 10 alunos, e eu consegui uma captação de 25 alunos naquela época. Eu realizei o curso, com 15 dias a pandemia veio e fechou tudo. Não. E eu tinha um evento para realizar. A pandemia aconteceu, ela aconteceu na cidade grande, porque o interior foi diferente. Mas a minha festa seria dia 21 de março. Dia 19 fechou tudo. Fechou os salões de festa. Pode acontecer com o risco da pessoal vir e barrar sua festa e a festa não acontecer. Eram 45 eventos que eu tinha contratados para acontecer naquele ano, que já estavam fechados. Então, desses 45 eventos, muitos já tinham sido pagos entrada, e essa festa que iria acontecer fechou na sexta, o cliente me pagou na quarta. Não. Já tinha flor, já tinha tudo. Na sexta-feira eu liguei para ele, falei assim, não conhecia, porque os meus clientes ainda tem muito disso, muitos eu não conheço presencial, é tudo online. E ele eu fiz uma proposta para ele, falei, olha, eu vou carregar seu caminhão, vou começar a sua festa. Mas se eles chegarem em barrar, você perde tudo que você me pagou. A partir do momento que eu começar a sua montagem, se eles barrarem, infelizmente, eu não posso arcar com a sua festa em outro momento. Mas se você confiar em mim, eu não vou carregar, nós não vamos fazer sua festa. Nós vamos adiar o seu evento quando puder, quando passar esse turbilhão todo da pandemia. Ah, mas e como que eu fico? Eu falei, olha, você não vai ser lesado. Eu me comprometo a cumprir a mesma decoração, eu vou guardar. Era muitos painéis, eu tenho um acervo dele até hoje ali. Era bola de fibra, era uma estrutura maravilhosa. Eu perdi as flores e os balões, né? Porque os balões não iriam durar, a gente não sabia até quando. Eu falei assim, a única coisa que pode acontecer é eu te cobrar um adicional se tiver reajuste das flores. Que se a flor sofrer reajuste, nós vamos ter que reajustar o valor para você. Mas aí ele ficou de... vamos gravar. Ele ligou de novo, colocou para gravar a conversa. Sim. Falei, não, você pode gravar à vontade, mas a minha palavra é minha palavra, eu não faço curva. Aí ele virou para mim e falou, não, então tá bom. E nisso aconteceu, né, que nós ficamos todos esses meses sem realizar grandes eventos, sem fazer as decorações, e dessa forma que aconteceu com ele, aconteceu com várias. Nossa. Passou a pandemia. Aquele tempo todo depois, começamos a remarcar os tantos eventos que tinham agendado. E eu queria muito cumprir com o meu cliente, sem reajustar. Olha só o que eu queria fazer, que eu sou muito assim, sem reajustar para ele não ter que pagar a diferença. E eu saí no final com todos os eventos entregues, sem dever ninguém, nenhum fornecedor. Porque a gente teve que fazer toda uma jogada para poder se manter ele no mercado. Aquele dinheiro ele teve que ir para outro lugar, para você se sustentar no mercado sem festa. E aí aconteceu, 4 de julho, foi a última festa que eu entreguei. Foi um parque da Disney, maravilhoso. E eu falei com a cliente, eu lembro direitinho, cliente meu, eu não gosto que vê a festa antes dela pronta. Eu gosto que chega no momento que tá finalizada a decoração. Pra ter aquela magia ali. Pra ter todo aquele encantamento, né? E aí eu sei que a minha cliente estava do lado de fora, na calçada. Ela não tinha entrado pra festa ainda, era de tarde. Aí eu compartilhei com ela, eu falei assim, pra mim não tem sentimento melhor entregar a última festa da pandemia pra você. E Deus é tão perfeito que eu consigo entregar a sua festa sem reajuste, sem dever nenhum fornecedor, e eu posso
começar uma outra história. Então, esse momento pra mim, assim, de tudo foi muito importante, sabe? Eu falei, não, eu lembro que a gente faz uma viagem para Aparecida todo ano, nesse período de julho. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que... Até eu comentei, eu falei assim, vai ser mais uma gratidão para mim, tipo assim, mais um momento importante para mim, que eu vou ter a oportunidade de ir ali poder agradecer tudo que Deus fez nesse período, porque não foi um período fácil, não. Imagina. Sobreviver aquele período foi pela graça. Aí você teve o seu primeiro evento pós-viagem da Disney, somente, apesar que demorou um tempo, mas ainda estava fresco na sua mente tudo aquilo que você viu, ou não foi a primeira vez que você tinha ido lá? Não, foi a primeira vez que eu fui lá. Foi, 2019. Nossa, foi. Tanto que no aeroporto eu vi aquele povo, algumas pessoas usando máscara, né? E eu falava assim, o que tá acontecendo com o mundo, né? O que essas pessoas estão, algumas com máscara e tudo. Então foi. E essa festa da Disney, eu ainda te falo mais. Eu tinha uma design que fazia todos esses painéis para mim, como eu tenho hoje. Eu peguei as fotos que eu tirei da Disney, dos lugares, e eu falei que eu queria os painéis com aquelas imagens, que ela transferisse pro painel. E o painel é a Disney. É do jeitinho que eu tirei as fotos, a praça do jeito, os personagens. Ela foi reajustando. Eu falei que eu queria o efeito da noite, porque eu queria os fogos, eu queria toda aquela magia, e ela conseguiu fazer. Então, quando eu entreguei esse evento, ainda teve vários significados, né, na minha trajetória, assim. E como é que foi a reação da família ao ver a festa? Essa cliente, ela a reação dela foi maravilhosa. Ela é uma bênção na minha vida até hoje, que por mais que a gente não faça festa todo ano, mas eu tive a oportunidade de fazer a formatura do filho dela em dezembro, e é muito gratificante como ela é uma admiradora do Cacá, né, do ateliê da Cacá. Então, assim, a reação deles foi sensacional, foi maravilhosa, foi uma festa belíssima, ela ficou muito agradecida, e a gente emociona até hoje quando a gente fala da festa, daquele projeto. Que bacana. Pessoal, tá acompanhando a história da Camila, ela contando aqui as suas histórias, né, os seus perrengues, até chegar no sucesso que ela tem hoje, mas eu quero aproveitar para pedir você para se inscrever aqui no canal. Você que ainda não segue a nossa página, não segue o nosso trabalho ainda, se inscreva no canal, é fácil demais, não te cobra nada para isso, você vai estar apoiando o nosso trabalho, que só está no início, é se inscrever. Embaixo aqui tem um botãozinho de se inscrever, você inscreve e aciona o sininho das notificações para você receber as outras histórias que a gente vai contar aqui também, assim como está sendo a história da Camila. E compartilha o vídeo também para mais pessoas acompanhar a história dela. Deixa um comentário aqui embaixo falando, se você conhece a Camila, deixa aqui embaixo um comentário falando o que seja a sua experiência com ela, como é que foi? Não. Conta aqui sua experiência com a Camila. Tenho certeza que não vai ter nada negativo aqui falando, mas se tiver também pode falar, que faz parte, né, Camila? Não vai ter, mas já teve algum perrengue com cliente que não gostou de alguma coisa? Pegando o gancho disso aqui, já teve alguma coisa que você não gostou? Porque tem cliente difícil, né, Camila? Na verdade, o meu público hoje, né, os meus clientes, eu sou muito grata pela confiança que eles não escolhem. Eu tenho clientes que, Cacá, esse tema para esse dia, usa a sua criatividade e só me dá o orçamento, entendeu? Mas e no passado? Mas eu já passei uma situação, quando eu trabalhava com personalizado, que eu terceirizei o serviço. Então, isso foi um aprendizado para mim, porque no início eu dava conta de tudo, né? Era o bolo, era o personalizado, era o doce personalizado, era tudo na responsabilidade da Camila. Eu levava tudo até o cliente. E aí, nessa época, eu terceirizei umas lembranças. E as lembranças deixou a desejar mesmo, sabe? Eram uns espelhos, assim, de Branca de Neve.
Eu sei que não foi mal feito, porque a profissional que eu escolhi, ela era muito competente. Mas eu acho que a cola que ela usou naquele produto não deu muito certo. Isso faz muitos anos. Isso lá, deve ter uns 10 anos. E aí a cliente percebeu que o espelho descolava das lembranças. Depois que os convidados já ganharam as lembranças e tudo, eu já não podia fazer nada, porque já tinha acontecido. Porque festa só se vive uma vez. Sim. Aquilo ali não volta. É tanto que eu não posso errar. Se você analisar a decoração, ela não pode ter erro. Porque eu não vou ter, igual meu filho fala, eu não vou ter os 30 anos de novo. Eu vou ter os 31 próximo. Então, né? Assim, e cada festa é um tema. E ela, talvez, eu tenho até clientes que repetem, que, meu filho gosta demais de futebol, vai ser futebol de novo. Mas, assim, eu falo que eu, como decoradora, não posso errar. Não posso errar porque é um sonho que ele compartilha comigo. Então, assim, aquele momento ali da lembrança, eu não tinha como fazer nada. Porque se eu pudesse, eu mudaria aquela situação ali, né? Mas, então isso aconteceu uma única vez com essa cliente. E eles perceberam? Eles falaram com você alguma coisa? Criou algum climão? Como foi? Não, na verdade, eu era muito nova ainda no mercado, né? Porque eu nem fazia decoração, eu só fazia mesmo a lembrança, os personalizados. Aí, assim, eu não tinha como corrigir porque já tinha sido entregue, né? E a gente descobriu depois que a cola tinha sido a cola errada. Não foi feito com descaso, foi feito com muito capricho, porque eu acompanhei a pessoa fazendo, mas eu tirei uma lição: não terceirizar. Entendeu? Hoje você não terceiriza. Eu faço o que está no meu alcance de fazer. Os personalizados naquela época, eu mudei a rota. Falei, se eu não sei fazer, na época, vamos supor, eu não fazia costura. Então eu não vou pegar nada de costura para fazer. Entendi. Eu faço. Você trouxe para o seu negócio aquilo que você conseguiria executar e que não fosse tão desafiador, para você não correr risco de ter esses perrengues de novo. Sim, eu não queria ter. Eu não queria ter algo que não tivesse no meu controle. Porque aquilo ali fugia do meu controle. Entendi. Né? Não era algo que eu tinha domínio, porque a caixinha de papel, não. Ali eu sabia colar, cortar, se não tivesse máquina, porque aí depois foi ter máquina, né? Porque antes era tesoura, depois eu fui ter máquina e tudo. Então, esse material eu tinha domínio. Aí eu lembro que ainda meu pai, né, falou, minha filha, faz o seguinte, só assume o que você consegue fazer em questão de manuseio, porque para você não ficar na mão de um fornecedor. E aí eu fui moldando. Hoje os meus clientes, eu indico fornecedores, mas eu falo, você tem total liberdade para fazer com quem é da sua confiança, e hoje eu indico poucos fornecedores, entendeu? Porque o tempo ele te dá isso, você filtra. Hoje eu filtro porque eu indico quem eu posso realmente indicar, que vai tratar o meu cliente com educação, porque tem muito disso, né? Tem fornecedor grosso, tem fornecedor que dá uma resposta. Então, assim, com todos esses anos, eu fui filtrando. Então, hoje eu tenho um fornecedor de bolo, eu tenho um fornecedor de personalizado, nós temos hoje, né, vários fornecedores em algumas áreas, e eu sempre indico, eu tenho esses daqui. Mas se você tiver algum que atende a sua expectativa, necessidade e tudo, dentro do que a gente vai fazer no seu projeto, você fica à vontade para poder escolher. Não é fechado, entendeu? Tem cliente que ainda chega, nossa, eu gostava daquela época que eu só te entregava, eu não precisava preocupar com nada. Aí eu falo, mas eu não gostava, eu não gosto, eu acho o máximo eu te passar só o contato e você fechar. Porque você fecha, eu já não ganhava nada. Ainda tinha esse detalhe. Indicava e não ganhava nada de indicação. Eu fechava pro cliente o bolo doce personalizado, que era tudo fake, né? O bolo fake, essas coisas tudo. E eu tinha o trabalho de buscar, eu tinha o trabalho de devolver. Aí pagava táxi, porque pagava táxi às vezes para pegar, pagava táxi para devolver. E eu nunca cobrei em cima do meu fornecedor. Se o meu fornecedor cobra 300 do bolo, o cliente vai pagar 300. Eu nunca ganhei em cima de fornecedor. Então não fazia diferença para você. Então, para mim, era só uma preocupação a mais, que eu tirei, né? Eu indico, mas o cliente que busca. Aí, às vezes, eu falo assim, Cacá, você vai a Valadares? Ou você vai passar por São José? Você deixa lá para mim? Olha, se eu conseguir, eu vou fazer. Mas hoje eu não carrego do jeito que eu carregava antes.
pegava bolo em cima da gente, doce em cima da gente. Não dá. A gente tem que profissionalizar, né? A gente e não é má vontade, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Camila tá tão metida, ela cresceu, não é porque não tem condição de fazer isso mais. Você não dá. Porque a responsabilidade cai toda em cima de você. A responsabilidade que você vai assumir sem necessidade e sem contar, vou te dar um exemplo. Esse final de semana eu vou fazer 3 cidades, em 3 festas diferentes. Você já imaginou se eu tivesse aquele compromisso de levar? Eu vou para Mantena, eu vou para Valadares e vou atender Itabirinha. Aí eu saí carregando. Não dá, a logística não permite, né? Pode ser que eu não vá fazer, igual, por exemplo, às vezes eu tenho um evento só lá em São José, tem muita coisinha que eu vou pegar no meio do caminho. Isso pode acontecer, né? Mas assim, essa responsabilidade a gente precisa saber separar. Não é por mitideza, não é porque cada um na sua profissão e executando. Às vezes você paga um táxi, às vezes você pede o seu esposo para vir buscar, que vai te dar, né, tranquilidade. Eu tenho muitos clientes que vêm da roça, o esposo vem, pega a decoração hoje, amanhã pega o balão, no final da tarde pega o bolo e dá certo para todo mundo, né? Tanto é que o ateliê da Cacá tá nesse sucesso todo. Ai, né? Até hoje, graças a Deus, e vai crescer mais. Tô começando. Camila, você é uma empreendedora. É uma pessoa que tem uma mente empreendedora incrível. Você tem uma visão empreendedora. A gente acompanha de longe, mas dá pra gente entender isso. Né? A gente sempre vê você compartilhando novas ideias, novos projetos, novos negócios que você vislumbra, que você... Aceleradíssima, que né? você mostra, que a gente percebe que você é acelerada nesse sentido, né? Positivo da palavra, de sempre estar buscando algo novo. De onde vem isso? E como que você se doma para não passar da conta e conseguir realizar aquilo que você quer? Executar. Olha, na verdade, empreender tá no sangue, sabe? Eu, desde novinha, amava comprar e vender bala, pipoca, essas coisas, e eu vejo muitas possibilidades. Na minha área como decoradora, eu já quis. Essa é uma parte importante também, porque chega um momento que você olha e fala assim, eu vou desistir. Que você tem já pensou em desistir em algum momento? Já teve esse momento que você falou assim, tô cansada disso, não quero saber disso mais? Quis fazer de tudo. Como mas foi ainda isso? bem que passa. Então, na verdade, eu acredito que o querer desistir, eu nunca tive dificuldade em desfazer das coisas. Isso aí é do meu perfil. Não sou apegada, tá? É tanto que, para mim, trabalhar com loja de locação, eu não posso ser apegada. Porque você manda uma bandeja perfeita, ela volta quebrada, arranhada. Então, se você ficar apegada àquilo ali, hoje me interessa o negócio. A minha festa tá dentro da sua casa, né? Se você quebrar, você vai ressarcir. Às vezes, dependendo, né? Nem dá para retocar. Mas o querer desistir foi numa fase da minha vida que eu estava muito, muito sobrecarregada, né? E eu quis vender tudo, quis começar a vida em outro lugar, longe, não foi tão distante, que isso foi pós-pandemia, porque a pandemia foi difícil, mas nos refazer pós-pandemia também não foi uma tarefa fácil. Então, naquele momento ali, eu falei assim, eu tinha pessoas que me ouviram, eu tive ajuda também naquele momento, que eu falei, não, vou vender tudo. E o mais interessante, que o que mais me incomodava, é que eu cresci na pandemia. Minha loja era uma porta. Na pandemia, eu abri uma loja com 6 portas. Era uma porta, era uma loja de esquina, sabe? Mas foi mesmo estafa, foi mesmo cansaço da mente, cansaço físico. Aí eu dei uma pausa, desacelerei. Nesse período eu tive dificuldade com o WhatsApp. Eu tive que tive dificuldade com a rede social, que eu bloqueei mesmo. Aí eu não publicava, eu
Eu não conseguia divulgar ali. Porque, gente, não é o que eu falo. Empreender não é colorido. Não é um mar de rosas. Vai ter dia que você vai... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes sabe, eu falo assim, porque eu acredito muito no meu negócio. Eu acredito muito nas crianças, né? Porque eu trabalho com crianças. Quando eu fui construir o Cacá Kids, eu recebi crítica. Você é louca fazer isso aqui em Itabirinha? Esse negócio seu em Valadares, você ia ganhar muito mais dinheiro. E eu sei que o Cacá Kids, numa cidade grande, ele funcionaria quase de segunda a segunda. Mas qual que era a minha visão naquele momento? Itabirinha não tem. As crianças não têm acesso a esses brinquedos. Então, eu queria trazer para Itabirinha o que não tinha em Itabirinha. Eu queria deixar perto das crianças o que estava longe, que era aquela parte de recreação, dos brinquedos, né? Um ambiente com ar-condicionado, onde a família teria mais conforto. Era o que a gente via lá fora. Eu queria que tivesse aqui em Itabirinha. E foi o que aconteceu. E hoje tem. Hoje tem. Interessante, pessoal. É bom a gente pegar esses insights que a pessoa deixa assim no ar. É uma visão de negócio também. Perceber o que falta no lugar para você propor e trazer. Às vezes as pessoas se frustram, Camila. Eu vejo muito esse ramo de negócios aqui nas cidades pequenas como a nossa, muitas pessoas frustradas. Por quê? Porque todo mundo quer imitar todo mundo. Fazer igual. A pessoa montou uma pizzaria, uma semana depois a pessoa está montando uma pizzaria também. Não, tá tudo bem ter vários concorrentes, mas se o que está te motivando é a inveja, é o outro crescendo, trabalhando, não vai dar certo, não. Não permanece. É o que eu sempre falo, sabe? Assim, o meu negócio, às vezes a pessoa que olha de fora fala assim, nossa, mas, né, vê o movimento todo. Eu falo que empreender é um desafio diário. Eu fico, às vezes, olhando esse negócio que você tá falando aí, que às vezes a pessoa fala, abre quantas lojas de roupa... A minha mente, ela é tão acelerada que quando eu vejo abrindo mais falo, nossa, aqui falta tanto isso. Por que a pessoa não investe no que não tem? Mas não, quer ir lá fazer o mesmo que você. Porque a Cacá tá ganhando dinheiro. Mas não vê o preço que você tá pagando. Eu até compartilhei outro dia uma experiência que eu falei. Falei assim, eu sou decoradora. A decoradora hoje, a minha empresa é a minha renda. Eu preciso fazer o meu negócio girar, né, rodar, funcionar, porque é o meu, né, é a minha renda. Mas às vezes ele fala assim, mas você incentivaria as pessoas a investir? Eu falo assim, para ser decoradora, qualquer um pode ser. Se tiver o dinheiro para ir lá comprar, hoje você compra até no Mercado Livre, né? Tudo, hoje nós temos acesso, divide no cartão 10, 12 vezes. Chega rapidinho, né? Eu falo assim, olha, se você quiser pagar o preço que eu pago, não é porque minha mãe paga um preço alto, minha mãe paga caríssimo por esses anos todos que ela é decoradora. Quantos dias das mães que ela nunca participou, que ela estava fazendo buquê e montando cesta de café da manhã? Foi uma escolha dela, né? Naquele momento e tudo. Foi o preço que ela pagou. E eu pago também. Eu pago sábado, eu pago domingo, eu pago almoço de família, eu pago descanso à noite. É alto. Cada um vai pagar de sua forma. Mas o amor é o que eu falo. A Lena tá comigo tem quase 20 anos. Que ela me acompanha desde quando eu cortava caixinha de papel. Ela ia para Valadares, que eu morava em Valadares. Quem que você tá falando? A Lena, a que trabalha comigo. A que trabalha com você. Ela ia para Valadares cortar caixinha de papel e colar caixinha de papel comigo, quando eu comecei no ateliê da Cacá. Mas ela só está até hoje porque ela ama o que ela faz. Entendeu? Ela já trabalhou em outros lugares, ela me socorria nos finais de semana, já faz muitos anos que ela tá comigo fixo, né, de segunda a segunda, mas assim, tem que amar mexer com balão, tem que amar montar uma mesa, porque não é só dinheiro. O dinheiro, ele é importante, porque eu preciso dele para manter as funcionários, para manter o meu imóvel, para manter a minha vida. Mas o valor agregado a isso não tem preço.
entendeu? Aí entra a parte do sentimento. Você gosta demais disso, né, Camila? Gosto. Eu vejo que você fala com um olhar, com brilho nos olhos quando você tá fazendo. Eu lembro que você foi lá em casa entregar pra gente um balão que a gente comprou de você um dia. Não foi uma festa que a gente só fez pra tirar umas fotos com a minha filha lá em casa. Cereja. E você levou, da cerejinha, você levou. Eu vi, eu falei com o Michele depois, Michele, a satisfação de Camila de entregar um balão. Um balão. Eu faço, e aí foi a pandemia. E você foi pessoalmente. Adalto, a pandemia foi isso. A pandemia, ela me ensinou muito. Eu precisei me reinventar na pandemia, não tinha festa. Eu fui fazer a festa na caixa, e cada festa na caixa que eu entregava era maravilhoso. Entrar, fazer o painelzinho era desse tamanho, era impresso com um balão do lado, e eu vendi muito balão na pandemia, que a gente inventava aqueles balões bonitos, não podia ter festa, mas eu comecei a fazer aqueles balões para poder vender, para as pessoas colocarem na mesa. Então é o que eu falo, não importa se é um painel redondo de 1 metro ou se é uma festa de 10, 12 metros de painel. A minha dedicação e o meu carinho para a entrega é o mesmo. É claro que um painel de 1,5 metro ele vai me exigir menos tempo do que uma festa de 10, 12 metros. Tempo de execução. Sim. Mas hoje quem faz o de 1,5, ano que vem pode voltar e fazer o de 10, 12. E aquele que faz o de 10, 12, ele tem que ser muito bem tratado ano que vem também, porque ele vai às vezes querer fazer o de 1,5. Eu fiz essa festona ano passado, esse ano eu quero só um painelzinho. E eu vou tratar com diferença? Não. Não pode. Não pode existir diferença. O tratamento, ele precisa ser, tanto para entrega pequena como para entrega grande, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, entendeu? E isso aí, para mim, é muito importante. Que bacana, pessoal. É bom escutar essas histórias, né? Pessoa que inspira. A promessa que eu fiz para minha audiência, quando eu propus esse projeto do podcast, é que nós iríamos contar histórias que merecem ser contadas. Contar histórias, não histórias quaisquer, mas que inspiram as pessoas, que sirvam para a vida das pessoas de verdade. E tem sido uma inspiração ouvi-la. Ouvir você desse jeito. Camila, você é filha da Nivane. Nivane é a maior referência de decoração aqui da nossa região. Ouso dizer que do leste mineiro inteiro, tá? Que ela não faz só aqui regiãozinha nossa, ela vai para todo lado. Então, a profissão da Nivane acabou te influenciando de certa forma, te colocou nesse mundo. De festa. Você acha que isso vai seguir na família? Não. Tem alguma possibilidade, seu filho? Não. Acho que vai parar na Cacá? Muito provavelmente. Na verdade, eu não quis inserir o Arthur, porque eu comecei muito nova e eu me segurei, né? Ele tá com 13 anos, ele não tem paixão por isso, ele é muito responsável, ele me ajuda muito na carretinha, mas ele não é o que ele quer para a vida dele, e eu respeito também, tá tudo certo. Assim, ele é muito bom para me ajudar, mas não é o que ele quer. Entendi. Então, pessoal, quando a Camila começou, era filha da Nivane. Então, daqui a muito tempo, pode ser que nós não vamos ver o filho da Camila, da Nivane. Não vai. Vamos. Mas tá tudo bem, o legado tá sendo deixado, você tá aí com a sua mente empreendedora, correndo atrás das coisas, fazendo acontecer. Interessante, gente, quero dar um depoimento para vocês aqui. Eu entrei em contato com a Camila para fazer esse podcast aqui, ela topou na hora. Foi mesmo. Você acredita que tem gente que vive uma vida de sucesso? Sucesso que eu falo, não estou falando de sucesso financeiro, vive sucesso, realização. Pessoal. E às vezes não tem vergonha de contar a história. Às vezes tem receio do que as pessoas vão pensar até hoje. Fica pensando assim, e quem empreende tem que romper disso. Do que a pessoa vai pensar de mim, do que as pessoas vão pensar de mim, a família vai pensar de mim. Vão falar de mim, como você disse que na época que você começou no Facebook, né, tinha esse receio inicial. E tem gente que tá vivendo, vive nesse loop a vida inteira, de não quero me expor, não quero fazer isso. Na verdade, no fundo, a gente sabe que no fundo é medo do que as pessoas vão falar.
Do julgamento. Do julgamento das pessoas. Você já passou por isso, Camila? Olha, medo de ser julgada, eu não fui criada com medo não, sabe? Assim, é lógico que o novo, ele dá aquele frio na barriga, assusta o novo, você né? vai ter medo, mas eu sempre fui com medo. O medo não me parou. Então, a rede social, ela... Eu tive alguns momentos, eu poderia ter crescido muito mais, sabe? Se eu não tivesse me bloqueado com a rede social, com a exposição. Eu nunca tive dificuldade tanto de ajudar, porque eu gosto de ajudar as pessoas da minha profissão. Eu nunca fui fechada no meu mundo. Eu sempre quis ter parceiros, compartilhar experiência, falar aqui na minha... E eu tive pessoas ao longo do caminho que não estão mais. E muitas vezes eu tive uma pessoa mesmo que virou pra mim e falou assim: ah, mas você compra o arranjo de 250 e a cliente paga só 250? Não, mas eu cobro, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Eu saí da casa de uma fornecedora, ela era decoradora, não exerce mais. Ela me mostrou a precificação, querendo saber se ela tinha precificado certo. Aí eu falei assim: nossa, mas o arranjo é 250, você cobrou 350 de cada? Eu coloco a minha parte. Eu falei: a sua parte? Ela falou: mas por que você não cobra? Eu falei assim: não cobro. O preço que meu fornecedor paga é o preço que meu cliente vai pagar. Ponto. Saí de dentro da casa dessa pessoa, entrei dentro do carro, meu pai estava comigo no carro. Aí eu compartilhei com meu pai. Eu falei assim: pai, será que eu tô fazendo errado? Porque eu tenho interesse de ganhar o que eu preciso ganhar do meu trabalho. Agora eu não cobro em cima do meu fornecedor. Será que eu tô errada? Às vezes eu terei que cobrar e tal. Meu pai falou assim: continua do jeito que você tá fazendo. E eu continuei. O meu interesse é o que eu preciso ganhar para sustentar a festa, para realizar a festa e para manter o meu negócio funcionando. Agora, o que vai agregando ali é real, é tanto que os meus fornecedores falam: Cacá, mas você chora desconto pro seu cliente. Eu falo: claro, se o bolo é 300, fala: ai, faz um descontinho pra ele, coloca aí, o que você consegue fazer? Cacá, mas não é você que vai pagar? Eu falei: cara, mas não importa, não sei o que vou pagar, importa que no montante ele vai poupar ali seus 100, 150 reais. Então eu tive essas questões assim que me inibiram, mas passou. Não te bloqueou, não te fez parar. Não me fez parar. Camila, a gente caminhando pro final do nosso bate-papo, que tá muito bom, por sinal. Você tem algum arrependimento? Se você pudesse olhar para trás e tivesse a oportunidade de dar um conselho para Camila lá do começo, com toda a sua experiência hoje, qual seria o conselho que você daria para Camila que estivesse começando agora? Nossa. Você tá olhando para ela e você vai falar com ela agora. Então, eu acho que a Camila de hoje, eu não mudaria muita coisa não, sabe? Hoje, o meu sentimento é interessante o que eu vou compartilhar, mas até agora eu corri muito, sabe? E eu sei que eu ainda tenho muito para correr, mas é interessante eu te falar que hoje eu quero desacelerar. É o que você falaria para Camila lá atrás? Na verdade, essa corrida toda, eu tenho compartilhado muito sobre isso, tenho refletido muito sobre essa questão. Tem que correr mesmo. Quem tá novo, então, eu não tô falando que eu tô velho, que eu ainda tô jovem, claro. Mas é necessário, foi necessário correr até aqui, mas a Camila de agora já quer pisar um pouco no freio.
E vai vir muita coisa aí pela frente que é muito dessa minha visão de hoje, sabe? O que se perdeu no caminho, Camila? Eu acho que você deixou de viver? O tempo não volta, né? Tempo. E é o que eu aprendi, a gente precisa de, às vezes, esse querer. Eu sempre disse isso e posso falar com propriedade. O querer nunca foi para ser, sabe? O querer meu, porque eu tenho, não. O meu querer foi do coração mesmo. O Cacá, ele é do coração, a carretinha é do coração. Mas você não tá olhando dinheiro? É claro que eu quero que a carretinha lucra, né? Tem gente trabalhando lá, o ateliê da Cacá em São José do Divino tem um aluguel, tem funcionário, tem água, luz, tem internet. São muitas pessoas envolvidas e eu quero que muitas coisas continuam acontecendo. Mas hoje eu vejo que recalcular a rota é necessário. E algumas decisões precisam ser tomadas. Às vezes, você falou assim, quando você pensou em desistir? Lá atrás, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu não parei. O ateliê da Cacá, eu espero que não pare, né? Tão cedo. Eu falo com a Lena que ela fala que ela vai aposentar quando eu aposentar, né? Lena, não vamos aposentar muito velha, não, vamos tentar fazer de tudo pra gente aposentar mais nova. Curtir um pouquinho mais. Porque minha mãe já tá caminhando, assim, a gente fica doido que ela aposenta, mas ali não vai aposentar também não, porque se aposentar adoece, né? Se parar, adoece. Mas hoje nós estamos vivendo um mercado muito complicado, nós não temos mão de obra, né? Então isso preocupa muito. É geral, né? Isso é geral, em todo segmento. Então, o meu pai fala, você é uma empresa que trabalha com pouco funcionário. Realmente eu sou uma empresa que eu trabalho com pouco funcionário. Eu sei fazer tudo e quem está comigo sabe fazer tudo no projeto, porque eu falo exatamente isso. Às vezes você for colocando muito ali, o seu lucro diminui muito se você não tiver domínio de todas as áreas do seu negócio. Então, assim, é lógico, se eu virasse e falasse, eu queria ter hoje 20 funcionários, queria. Mas eu queria ter condição de, sabe, tipo assim, de falar assim, nossa, eu tenho 20 funcionários, mas hoje tá difícil. Tá difícil porque é o que eu vou te falar. A gente que trabalha com uma contabilidade, que a gente paga imposto, porque nós pagamos imposto, carteira, né, e tudo. Então, assim, manter quem viveu 2026, chegar no 2027, passando por isso tudo que nós estamos passando. Não tá fácil não, gente. Não está fácil. Empreender no Brasil. Não, tá sendo uma tarefa árdua, porque não adianta só eu acreditar, né? Eu preciso ter uma estrutura para fazer acontecer. Então, a Camila de antes, a coragem que eu tive quando eu comecei, de enfrentar, mesmo que com medo, eu não diminuiria a coragem, não. Eu acho que eu poderia ter procrastinado menos. Se eu tivesse procrastinado menos muitas vezes eu perdi o foco, eu poderia ter tido mais foco em algumas coisas. Eu falo que tem projetos ainda que estão arquivados, estão dentro da gavetinha, que não saíram do papel por procrastinação e às vezes o medo, né? O medo é o que eu falo, o medo não pode te parar. Eu não sou perfeita em falar que o medo não me parou em momento nenhum, porque em algumas decisões ele pode ter sido um sinalizador, né? Eu tinha um curso online mesmo que ele ficou no pendrive, todo editado, pronto para ser lançado. Naquela época, lançava muito curso, né? Sim. Mas existia muita propaganda enganosa. Você lembra? Sim. Até hoje. Se a gente for ver... Eu sei muito bem, porque eu trabalho na área dos lançamentos, eu sei muito bem como foi esse momento aí, esse boom de charlatões. Sim, nós vivemos isso até hoje, né? Não, tem até hoje, mas há um tempo atrás era muito maior. Muito. Então, assim, eu não consegui lançar o meu curso, porque eu não queria pregar o que não fosse verdade, não fosse o que eu vivesse, porque o que eu vivo é real. Eu não vivo um faz de conta, eu não vivo um castelo, um conto da Disney, não. É lindo, pé né? no chão, né? Tem que ser, porque assim, hoje é de uma forma que você tem uma estrutura,
Mas você precisa gerir a estrutura. É o que eu falo sempre com as decoradoras amigas minhas, sabe? Você tem que saber cobrar, você tem que saber gastar, porque se você não souber gastar o que você cobrou, você não sobra. Se você não souber manusear aquele, não sobra. Se você sair fazendo loucura, você nunca vai ver o lucro, e trabalhar para não ter lucro, para mim, não tem sentido. Não tem sentido, não faz sentido eu chegar na segunda-feira, abrir mão do meu final de semana, da sexta, sábado, domingo, para chegar na segunda-feira com devedor. Faz sentido? Não faz sentido você não ter lucro dentro do que você se propôs a fazer. Então, até no meu curso, quando eu ministrei, eu tenho várias pessoas que estão comigo até hoje na caminhada de decoradora, umas estão internacionais, outros em outros estados. Eu vejo a evolução de muitas, eu fico muito feliz de acompanhar a evolução e ter feito parte, né, desse processo aí de evolução. E elas falam exatamente isso. Eu aprendi a precificar, eu aprendi a valorizar o meu negócio, porque não é só um peg-monte. Que eu amo alugar peg-monte, mas eu não alugo só um peg-monte para você. Eu alugo uma festa que vai celebrar a sua comemoração. É um aniversário, é um chá de bebê, é um chá de panela. Tem significado na minha vida. Então, assim, a Camila de antes não teria procrastinado e teria tirado mais coisas do papel. Que bom, que papo gostoso, pessoal. Essa é a nossa proposta de trazer boas conversas, bons papos para você que te inspire de alguma maneira. Nós estamos finalizando esse papo, infelizmente, o tempo é bem curto, mas tenho certeza que valeu a pena demais para todos vocês que estão assistindo, para todos nós. Dá para aprender muito com a Camila. Camila realmente é uma inspiração. Eu sempre falo isso aqui na nossa região. Ela, a mãe dela, são referências em todas as áreas. No empreendedorismo, no capricho, no amor que faz as coisas. Então, para mim foi bom demais bater esse papo. Camila, eu queria pedir para você no final, agora, antes da gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Tem muitas pessoas que estão ali com projetos agarrados, estão sonhando, com aquela dificuldade de tirar do papel, se faz, se não faz, se monta, se não monta, se começa ou não, quando começar. Qual conselho que você poderia dar para quem está te assistindo agora, que sonha em empreender e está lá com um projetinho na gaveta, igual você falou que tem alguns? Então, para quem está começando, para quem quer começar nesse mercado, não de festa, mas no mercado, né, do empreender, e tem projetos guardados ou projetos desenhados, vai com medo, mas vai. Antes feito do que perfeito. E eu aprendi isso nessa caminhada quando eu saí daquela lojinha de uma porta. Eu achava que eu não tinha condição de pagar aluguel. E o aluguel era altíssimo naquela época. Na minha realidade, seriam 4 vezes a mais do que eu já tinha comprometido. E eu tive um incentivo para ir. E eu fui. Você tem que ir com o pé no chão. Não começa... Você tem que sonhar. Mas começa pequeno, começa dentro de casa. Começa com a internet. Hoje você tem um acesso, você tem como estudar para divulgar seu produto para o mundo inteiro. Então é o que eu falo muito com as pessoas. Eu falo assim, às vezes a pessoa, mas eu tenho que alugar um ponto comercial e tudo. Eu falei, calma. Não começa grande, não começa querendo ser grande, não. Começa devagar. Não vai dando passo maior do que a perna. Mas começa. O negócio não deixa pro ano que vem, né? Porque tem muitas pessoas que elas param pelo medo. Será que eu vou dar conta? Se você se comprometer a fazer e fazer bem feito, independente, que seja um bolo que você começa a vender, que seja uma broa, que seja um docinho enrolado, que seja uma caixinha pintada, que seja uma caixinha de papel, independente. Faça, mas faça com compromisso e dedicação àquilo que você está fazendo. Porque eu já passei por uma situação que causou constrangimento porque a pessoa me entregou algo totalmente contrário do que eu contratei. Nem é do meu ramo de festa, não. Foi uma questão pessoal. E eu mandei para a pessoa
sinalizando, porque eu gosto de sinalizar, porque eu gosto de receber dicas, né, Feedback. isso é muito importante, toda coisa todo evento que eu entrego, eu gosto na segunda, terça-feira, e aí, como que foi a entrega e tal, e a pessoa nem me deu resposta, não me deu satisfação, não me, sabe, não, até hoje tá lá, sem me responder. Então assim, viva seu sonho, independente de qual seja, vá viver. Mas viva agora, não deixe para depois não, porque a gente nem sabe como que vai ser o depois, e às vezes aquilo que você começa hoje, daqui 6 meses, já tomou uma proporção que você não fazia nem ideia. E a primeira coisa que você tem que ter é Deus, sabe? Sem Ele você não vai para lugar nenhum. Sem Ele você não executa, sem Ele você não tem direção, é Ele que direciona, é Ele que guia, é Ele que é a base de qualquer negócio. Então é Deus. E se rodeie de pessoas que acreditam em você e no seu projeto, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu costumo dizer que as pessoas, elas têm, né, aquele superpoder. Não, mas eu consigo, não, mas eu faço. Realmente, eu posso, eu consigo, eu faço. E sozinho você pode até ir. Eu não vou falar que você não vai. Mas quando você vai acompanhado, você vai muito mais longe. Então, cerque de pessoas que vão caminhar com você, que vão acreditar em você, e no caminho vai ter gente querendo te desmerecer, vai ter gente querendo te colocar para baixo, mas quem me sustentou até agora foi Deus. Amém. Que coisa boa, gente. Esse foi o nosso papo com a Camila. Camila, eu quero te agradecer pela sua generosidade, por contar a sua história para nós, para a audiência. Agradeço o convite. E Camila está aqui em Itabirinha, né? A loja, a matriz dela, a loja dela está aqui. E tá onde mais, Camila, hoje? São José. Lá em São José, né? São José do São Divino. José Tem que falar São José do Divino. Do Divino. Porque São José de onde? São José do Divino. Foi uma escolha do meu coração também, porque São José eu falo que é um pedacinho nosso, tipo assim, é terra nossa também. Eu olhei várias cidades na época e São José. Não sei, o povo é como se eu estivesse em casa, a sensação que eu tenho. Realmente está em casa, né? Você está em casa. Eu me sinto em casa. E São José Divino é cliente muito uma história, é uma vida, né? Começou na Nirvana, tá na Camila. Eu faço os aniversários dos clientes que ela fez os casamentos. E tá seguindo, e assim, né? Seguindo. É dessa forma. Mas é isso. Agradeço você mais uma vez. Vou deixar aqui os contatos da Camila na descrição do vídeo, para você que deseja entrar em contato com ela, para você decorar sua festa, para você fazer aí o sonho do seu filho se tornar realidade. Você pode ter certeza que vai ter capricho, vai ter amor no que ela fazer e com certeza o feedback vai ser muito positivo depois. Camila, obrigado mais uma vez. Espero que tenha agregado na sua vida também esse papo. Com certeza. Que tenha... Tinha coisa que eu já nem lembrava. Foi bom. Lembrou de coisas que você nem parava pra pensar mais. Porque na correria a gente vai... E aqui fez tirar muita coisa da gaveta, né? Que coisa boa. Foi uma retrospectiva muito interessante. É fôlego, né? Eu falo que reviver, olhar para trás é sempre ganhar força. Você ganha força para continuar e eu agradeço aí o espaço. Espero ter compartilhado um pouquinho aí dessa trajetória e dividido com vocês, né? Essa experiência que tá só começando. Só começando. É isso, pessoal. Esse foi o nosso papo de hoje com a Camila. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário. Mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal. Você que não está inscrito ainda. Você assistiu até agora, você não curtiu ainda, você não se inscreveu ainda. Não, faz toda a diferença pra gente. É a forma de você nos incentivar aqui nesse projeto do podcast. Inscrevendo-se no canal e deixando aqui o seu joinha, deixando o seu comentário. Também manda para as pessoas, manda nos grupos, pessoal, todo mundo que é fã da Camila, olha a Camila lá no podcast, para todo mundo compartilhar. Tá bom, pessoal? Espero você. Você que é empresário, você que é comerciante, você que quer divulgar o seu trabalho aqui no nosso podcast, também tem os contatos aqui embaixo, oportunidade para você. Eu sempre digo que quem chega primeiro, bebe água limpa, é o ditado lá que a gente fala, né? Então aproveite que está começando esse projeto, só está ganhando tração e você seja um dos nossos apoiadores desde o início. Fique com Deus,
Até o nosso próximo episódio.